Olá, meus queridos professores e alunos, bem-vindos! Eu sou o professor Paulo Torres de Química e vou estar aqui com vocês. Então vamos ver qual é a aula de hoje. Aula 24, objetos de conhecimento, estudo das soluções e o detalhamento é solubilidade. Então vamos para a nossa aula. Olá! Hoje nós vamos falar sobre solubilidade e olha que mesa farta, né? Nós temos várias aí substâncias que estão misturadas. Nós temos ali um café, nós temos um leite, nós temos um suco ali em cima. Importante dizer que a solubilidade ela difere em cada um deles. Quando a gente vai e mistura uma coisa com outra, né? Normalmente quando estou em casa, eu acordo primeiro, aí eu já faço logo o café da minha esposa e o açúcar eu coloco após, né, ter feito ali o café, mas é um adoçante. Mas vamos dizer que eu colocasse açúcar, dependendo da quantidade de açúcar que eu coloque, pode ir lá para o fundo, ou se eu não mexi o suficiente, ou se a água está quente, ou se a água está fria. Então são vários fatores que vão determinar aí se a substância ela solubilizou ou não. Então, para iniciar a aula, nós precisamos entender qual é esse fator que vai me dizer o que vai dissolver e o quanto vai dissolver. Isso é o coeficiente de solubilidade. Dê uma olhada. O coeficiente de solubilidade que nós temos aí, ou chamado também de CS, nós temos aí que é a quantidade necessária de uma substância para saturar, ou seja, chegar a um ponto que não dá mais para dissolver, isso a gente vai aprofundar daqui a pouco, uma quantidade padrão de solvente em determinadas condições de temperatura e pressão. Então aqui nós temos, por exemplo, o azeite, né? O azeite é um líquido miscível, immiscível. Miscível é que se mistura e immiscível é que não se mistura. Então nesse caso, a gente não vai ter uma solubilidade, tá? Porque a solubilidade a gente só tem quando dissolve. Já que no açúcar nós temos uma solubilidade, ou seja, eu coloquei o açúcar e vai dissolver apenas uma determinada quantidade de açúcar aí na solução, né? Nós temos aqui uma substância também que é insolúvel e aqui o café que é pouco solúvel, tá? Ah, então, professor, quer dizer que a gente está falando de solubilidade, então uma determinada quantidade de solvente, de soluto, vai ser colocada em um solvente a determinada temperatura? Exatamente. Então, se tiver um copo aqui, o que nós temos? Nós temos que a água, ela é o solvente, tá? Solvente. E o que eu colocar aqui é o soluto. Juntando os dois, eu tenho um negócio chamado de solução. Tá? Então, o solvente mais o soluto vai dar a solução. Por que eu estou explicando isso? Porque quando eu coloco 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água, que é a mesma coisa que falar que eu tenho 100 ml, eu vou dissolver, tá? É como se eu dissesse que é um limite. O CS, ele é um limite, ele é a quantidade necessária para saturar essa solução, né? Então você precisa entender que o que a gente está falando aqui é o quanto você pode adicionar. E quando você adiciona, vai mudar ali dependendo da quantidade adicionada. Nós temos aí um vídeo que vai mostrar direitinho isso aí na prática. Dê uma olhada. Quanto ao coeficiente de solubilidade, as soluções podem ser classificadas em insaturada, saturada e supersaturada. Vamos conhecer. O coeficiente de solubilidade do sal em 100 gramas de água a 25 graus Celsius é de 36 gramas de sal para cada 100 gramas de água. Se o coeficiente de solubilidade é de 36 e eu colocar neste volume de água, 100 gramas, 20 gramas de sal,
o que vai acontecer com esses 20 gramas? Eles serão completamente dissolvidos. Por quê? Porque a capacidade que esse volume de água, essa quantidade de água consegue dissolver é de 36 gramas, que é o coeficiente de solubilidade. Então, se eu coloquei 20, quer dizer que está menor do que o coeficiente de solubilidade. Então, essa solução está insaturada. Poderia ter colocado mais. Se eu coloco aqui 36 gramas de sal em 100 gramas de água, essa solução vai ser uma solução saturada. Por quê? Porque eu estou colocando a máxima quantidade de soluto permitida para ser dissolvido em 100 gramas de água, a atingir o coeficiente de solubilidade. E quando atinge o coeficiente de solubilidade, a solução é saturada. Mas se de repente eu coloco 40 gramas aí, nessa quantidade de água, se eu coloco 40 gramas, o que vai acontecer? Vão dissolver os 40 gramas? Não, só vão dissolver 36. Por quê? Porque é o coeficiente de solubilidade, 36 gramas para cada 100 gramas de água. Então, dissolve 36 e 4 gramas vão se depositar no fundo do recipiente. Isso daqui se chama precipitado, ou corpo de chão, ou corpo de fundo. A solução está saturada com corpo de fundo. Mas essa solução, ela pode ser aquecida, e quando ela é aquecida, digamos que a 80 graus Celsius, então eu vou colocar essa solução sob aquecimento a 80 graus Celsius, a temperatura vai aumentar e a solubilidade, consequentemente, vai mudar. Depois de um tempo, esse soluto que está aqui, ele vai se dissolver completamente. Por quê? Porque a 80 graus Celsius o coeficiente de solubilidade já é diferente. Então, neste caso, depois que atingir 80 graus Celsius, eu desligo o fogo, essa solução volta a 25 graus Celsius, ela passou a ser uma solução supersaturada. Por quê? Porque tem 40 gramas dissolvidos completamente. E qual é a máxima permitida? 36 gramas para ser uma solução saturada. Se a quantidade de soluto dissolvido for maior do que a máxima permitida, a solução é supersaturada. Porém, essa solução ela é muito instável. Qualquer movimento, ela volta a ser solução saturada com corpo de fundo. Show, né? Entendeu agora como é separado em saturado, saturado, supersaturado? Mas eu quero agora que vocês vejam de forma mais profunda, ou seja, a nível molecular. A gente vai ver isso quando você coloca um sal de cozinha na água, o que acontece com as moléculas de água. Dê uma olhada. Então nós temos aí, né, o NaCl e as moléculas de água. Elas vão até ali e elas vão tirando, né, um por um, dissolvendo esse sal, como vocês podem ver, tá? Então aí, ele está tirando um por um, mas quando todas as moléculas de água são utilizadas para dissolver o sal, uma parte do sal sobra. É por isso que a gente tem o corpo de fundo. Dê uma olhada aí, ó. Todas já foram utilizadas. Agora, esse resto aí vai ficar como um corpo de fundo, porque todas as moléculas de água foram utilizadas. Dê uma olhada de novo, que eu quero que vocês prestem também atenção em outra coisa. Quando a gente coloca esse vídeo para rodar de novo, notem que a gente tem as bolas azuis e as bolas brancas. Nesse que ele está tirando agora, as bolas azuis tiraram ela. Agora as bolas brancas pegaram essa laranja. Novamente as azuis na verde e as brancas de novo na laranja. Isso porque nós temos cargas positivas e negativas ali. Por isso que um lado vai pegar os positivos e o outro lado vai pegar os negativos ali para dissolver, tá? Então nós teremos todas as moléculas de água, como você está vendo, sendo, né, rodeando aí os átomos, e o que sobra vai virar corpo de fundo, tá bom? Então é esse o processo que nós temos de dissolução
de substâncias. Esse processo é chamado de solvatação, ou seja, aquele sal foi solvatado, tá? Mas vamos aprofundar sobre a classificação, dê uma olhada. Na classificação, de acordo com a quantidade de soluto dissolvido, ela é feita da seguinte forma. Vocês viram sobre a solução saturada, ou seja, são aquelas substâncias que atingiram o coeficiente de solubilidade, o limite, né? Está no limite da saturação, contém a máxima quantidade de soluto, ou seja, o quanto eu coloquei é exatamente o coeficiente de solubilidade. E a gente tem um exemplo aqui, ó. Nós temos uma solução, ele não fala o volume, mas ele fala que acrescentou 40 gramas, né? 40 gramas aqui de determinado sal. Só que apenas 36 dissolveram e a gente tem 4 de corpo de fundo. Então significa dizer que o CS, ou seja, o coeficiente de solubilidade, ele é 36 gramas para essa quantidade de água a essa temperatura. Então nós temos a solução saturada classificada dessa forma. Então note que aqui são 36. Mas colocando um outro exemplo, nós temos aqui nessa solução que ele adicionou 30. Lembra? Eu posso colocar 36. Mas aqui eu só coloquei 30. Então, a solução insaturada ou não saturada, elas são aquelas que contêm menos soluto do que o estabelecido pelo CS, ou seja, pelo coeficiente. Então, aqui eu tenho menor. Ah, professor, eu tenho dificuldade nisso. Dá uma olhada aqui. Nós temos esse número e esse número. Esse é um 4 menor que 7. Uma forma de você lembrar, tá? Ou também que o lado maior aqui, ele está aberto para esse. Então, esse é maior e esse é menor. Então, o soluto é menor do que o CS. São duas formas aí de você lembrar. Então, nesse caso, a solução insaturada, ela foi colocado aqui menos do que era para ter no CS, tá? Então, nesse caso aí já fica bem claro. Já uma solução supersaturada são aquelas que contêm mais soluto do que o necessário para formar uma solução saturada em determinada temperatura. Então, aqui foi colocado esses 40, mas você lembra que fica uma parte no fundo. Só que depois de aquecido, como você viu no vídeo da professora Cris, é resfriado e esses 40 eles não vão se separar. Então nós temos aqui uma solução que ela tem mais soluto do que o CS, tá? Então nesse caso era para ter dissolvido apenas 36, mas como ele colocou 40 e aqueceu, as 4 gramas que era para ter separado não se separou, tá? Então exemplo disso, nós temos aqui que quando falamos de uma solução supersaturada, ela ultrapassa o coeficiente de solubilidade. São instáveis e podem precipitar, ou seja, podem formar o cristal e esse cristal ir ao fundo, formando o chamado precipitado ou corpo de fundo. Um exemplo aqui que nós temos é adiciona-se sal a 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Nessa temperatura, ele está colocando que o CS é 36. Então, ele colocou 40 gramas. Quando ele colocou 40 gramas, essa solução ela é saturada com o corpo de fundo, tá? Beleza. Quando ele aquece, note que ele some aqui. Ele dissolveu essa parte quando eu aqueço. Então, se eu resfriar esse que foi dissolvido, ele vai novamente se separar e vai produzir esse cara aqui, que é o saturado com corpo de fundo. Vai se separar novamente. Porém, se eu deixar estável ali, não mexer, ele não vai se separar, a não ser, e note essa palavra, instável. A não ser que eu vá com uma colher, tá? Imagina que isso é uma colher, tá? A não ser que eu vá com essa colher e mexa, aí eu vou conseguir separar aqui a substância, tá? Então eu vou
como ela está instável, eu vou sacudir e aí vai começar a aparecer uns sólidos cristalinos aqui, que eles vão ao fundo, então vai cristalizar, tá? Nós podemos ver aí, numa animação, isso acontecendo direitinho, tá? Então preste atenção na animação, que vai mostrar essa separação de soluções supersaturadas e uma solução saturada. Dê uma olhada. Então nós temos aí, né, duas substâncias. A de cima, ela é supersaturada e aí a colher está mexendo ali. Eu separo. Só que se você prestou atenção ali no segundo, ele adicionou também um soluto. E aí o soluto fez com que o corpo de fundo desça. Vamos tentar repetir isso aí para vocês darem uma olhada com atenção. Olha no segundo, dê uma olhada. Repetindo novamente, dê uma olhada. Olha, no primeiro, a colher. No segundo, ele adicionou alguma coisa. E aí, nós temos ali a formação do corpo de fundo. Então, nas duas situações, tanto mexendo quanto adicionando, a gente pode aí ter esse corpo de fundo sendo saturado no fundo, tá? A gente chama de precipitado, cristalizou, tá? Então, é importante você entender essas duas formas de separar uma solução supersaturada, tá bom? Então, vamos adiante no nosso conteúdo. Aqui eu deixei uma aplicação para a gente poder fazer esses cálculos, porque aqui no CS, a gente já tem cálculos para fazer. Por exemplo, ele fala que em 100 gramas de água dissolve 36 gramas de NaCl. Assim, se tivermos 200 gramas de água, poderíamos dissolver 72, ou seja, 36 gramas a mais. Vamos ver. Se nós temos 100 gramas de H2O, a gente pode dissolver 36 gramas de NaCl. De acordo com o CS, ficaria assim, 36 gramas de NaCl para 100 gramas de H2O, tá? Ficaria dessa forma. Mas eu vou colocar dessa forma porque ele traz aqui o seguinte, ele aumentou para 200 gramas. Então, ele aumentou para 200 gramas de água. E aí, novamente, uma regra de 3. Ah, professor, química é só regra de 3? Exatamente. Você consegue resolver vários exercícios por regra de 3. Então, aqui, eu vou fazer a regra de 3 e aí nós teremos 100x, que é igual a 36 vezes 200. X é igual a 36 vezes 200. Por que eu estou colocando 100? 200 dividido por 100. 0 com 0, 0 com 0. Vai ser x é igual a 36 vezes 2. Dando o total de 72 gramas que eu posso dissolver. Então aí você consegue ver claramente que a questão está correta. Se 100 gramas eu dissolvo 36, 200 eu vou dissolver o dobro, tá? Então aí nesse caso eu vou dissolver o dobro. Mas se a temperatura aumentar, professor, quando nós temos a alteração da temperatura, como eu acabei de falar, na solução supersaturada, eu posso aumentar o quanto eu dissolvo. Então, note que à medida que está variando a temperatura, nós temos aqui o quanto nós podemos dissolver a mais, né? Note que a gente falou anteriormente que a 20 graus Celsius dissolve 36. Mas se a gente chegar a 70, ele dissolve 37,8. Então, existem várias substâncias que fazem esse processo. À medida que a gente vai aquecendo, nós podemos dissolver mais, mas existem substâncias que não. Dê uma olhada aqui. Então, nós temos aqui, ó, vocês conseguem ver várias substâncias que nós temos e elas estão relacionadas à temperatura que está aqui embaixo, tá? E nós temos a solubilidade que ela vai crescendo. Então, se você olha o gráfico subindo,
nós temos solubilidade. Se você vê o gráfico assim, ó, da direita para a esquerda, você vê a temperatura aumentando. Então, se eu tenho um valor ali que ele está subindo assim, ele está aumentando o quanto dissolve e está aumentando a temperatura, tá? Mas você consegue ver ali, por exemplo, aqui embaixo, que a gente tem esse SO4, que o gráfico ele está assim, ó, descendo. Então, a quantidade de substâncias que dissolvem ali é com a diminuição da temperatura, tá? Então, quando a temperatura vai diminuindo, nós temos ali uma quantidade que vai dissolvendo menos. Então, aumenta a temperatura, dissolve menos. Mas temos substâncias que, quando aumentamos a temperatura, nós podemos dissolver mais. Isso aqui é só para mostrar para vocês que nós temos os dois lados, né? Beleza. Mas, professor, isso também ocorre nos gases? Ocorre nos gases, aí na solubilidade dos gases. Dê uma olhada. Existe um cara chamado Henry, tá? Esse cara é esse cientista. E ele criou uma lei porque ele conseguiu ver o seguinte. A lei de Henry, ela está diretamente ligada à solubilidade de um gás, que ele é diretamente proporcional à pressão do gás sobre o líquido. Como assim? Vamos lá. Pega um refrigerante. E o refrigerante, quando você vai abrir ele não faz um barulho? Esse barulho é do gás que estava ali dentro. Então, aquele espaço que a gente tem no refrigerante não é porque a indústria é mão de vaca, que poderia ter colocado mais um pouco de refrigerante. Não, é o espaço do gás, tá? Para ter uma pressão ali. Então, quando você abre, você tira o gás. Quando você fecha, depois de algumas horas, se você abrir de novo, tem gás ali novamente. Por quê? O CO2 que está dentro ali do refrigerante, ele foi prensado para dissolver ali dentro daquele líquido. Naturalmente, ele não dissolve. É por isso que se você deixar aberto ali o refrigerante, o gás vai embora. Entendeu agora? Ele precisa estar sob pressão para solubilizar ali naquela substância, naquele líquido. É por isso que alguns peixes morrem afogados. Porque o ar, o oxigênio dissolvido dentro da água, né, não está ali sob pressão. Ou seja, você tem ali, por exemplo, um aquário. E o aquário tem uma bombinha. Essa bombinha vai jogando ar dentro. Quando a bombinha quebra, eu não estou mais jogando ar ali sob pressão. E aí os peixes vão morrer. Por isso que no Pesca e Pague tem um jato de água. Esse jato de água pega o ar e leva até a água. Então, o oxigênio também precisa de pressão para ser dissolvido. Qualquer gás precisa de pressão para poder dissolver, tá bom? Falando em gráfico, vocês precisam entender como é que é a interpretação de um gráfico. Dê uma olhada. Nós temos aí a curva de solubilidade e esse exemplo ele mostra uma curva de solubilidade em gramas por 100 gramas de H2O. Então, a gente tem aqui o nitrato de potássio e lá do lado, né, nós temos subindo a quantidade que pode dissolver e aqui embaixo a temperatura. Aí note que a gente tem um gráfico, né, ele está subindo aí. Esse gráfico que está subindo tem dois pontos. O ponto que está abaixo, ele significa que é uma solução insaturada, ou seja, eu coloquei ali uma determinada quantidade de substância e aí você vai ligar esse ponto lá no outro lado. Aí você vai ver ali que tem aproximadamente 110, 115 a uma temperatura baixa. Só que nessa temperatura, se você seguir o gráfico bem aqui, você tem o quanto dissolve. Então, se eu tenho um ponto ali embaixo, significa que dissolveu pouco. Eu coloquei pouco, eu poderia colocar mais. Por isso que o ponto que está em cima dessa reta, ela é um ponto que mostra que é uma substância saturada. Ah, professor, então quer dizer que se eu colocar um ponto em cima dessa região, continua sendo uma substância saturada, mas agora com corpo de fundo? Exatamente, porque se você colocar um ponto acima, você vai ter o quê? Que essa solução foi colocada mais do que era para ter colocado, e ela é uma solução saturada com corpo de fundo, tá bom? Ficou claro? Se ficou, vamos agora para uma aplicação, dê uma olhada. Nessa aplicação, nós temos o seguinte, 6 soluções, note, 6
soluções aquosas de nitrato de sódio foram numeradas de 1 a 6. Elas foram preparadas em diferentes temperaturas, então nós temos várias temperaturas. E todos foram dissolvendo-se diferentes massas de NaNO3 em 100 gramas de água. Então eu tenho 6 frascos, onde foi colocado 100 ml em cada, tá? Mas em cada uma delas foi colocada diferentes massas. Então eu posso ter colocado 2 aqui, 4 aqui, 6 aqui e assim por diante. Não se dissolveu completamente em alguns casos, tá? Este gráfico representa a curva de solubilidade do nitrato de sódio em função da temperatura. Então a gente tem aqui solubilidade e aqui a gente tem temperatura. Os 6 pontos correspondem aos sistemas preparados, então dê uma olhada. Nós temos aí os 6 pontos, tá? Novamente, aqui em cima eu tenho a massa, né, em gramas por 100 gramas de água. E é importante mostrar o seguinte, ó, note que aqui eu tenho aproximadamente, vamos dizer, 110 a uma temperatura de 30 graus Celsius, tá? Para quem não entendeu no gráfico anterior, então eu estou mostrando aqui os pontinhos, aqui também, ó. Se eu pego o ponto, eu tenho que ligar aqui aproximadamente 60 a uma temperatura aproximadamente de 58, né? 58. Então aí a gente consegue interpretar esse gráfico e entender que cada ponto vai ter uma massa relacionada com a temperatura. Mas o que a questão quer dizer? A partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que os 2 sistemas em que há precipitado são. Então acompanha comigo. Vamos lá. Eu falei para vocês que tudo que está aqui nesta reta é solução saturada. Então este e este aqui, eles são soluções saturadas, ou seja, foi colocada uma determinada quantidade de soluto exatamente na temperatura necessária. Já estes aqui de baixo, eles são insaturados. Eu poderia ter colocado mais do que eu já coloquei, tá? Porque ele está abaixo dessa reta. Lembra, a reta me fala que ali seria uma solução saturada, tá? Ah, professor, então aqui são 2 soluções que elas são super saturadas? Não, porque ele colocou mais do que era para colocar, tá? Se ele colocou mais do que era para colocar e não está falando que teve um aquecimento e um resfriamento, tá? Significa que essa solução chega a um ponto de saturação onde eu tenho o que passou do ponto de saturação no fundo como corpo de fundo ou precipitado. Então isso aqui é uma solução saturada com o corpo de fundo, ou seja, precipitado. Então se essa questão, que é os 2 sistemas em que há precipitado, nós teremos os sistemas 1 e 3, tá? Então, sempre que tiver um gráfico assim, você analise o que é saturado, o que é insaturado e talvez o que seja supersaturado. Mas não esquece que caso ele te dê uma determinada quantidade de sais, por exemplo, 36 gramas por 100 gramas de água, e ele aumente a quantidade de água, você vai ter que aumentar também proporcionalmente, tá bom? Muito obrigado pela sua presença e fique com Deus.